Paz, graça e misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, e do Cristo Jesus, nosso Mestre. Amoráveis irmãos e irmãs, vamos à leitura de o capítulo 96 de o livro Pão Nosso, cuja autoria é de Emmanuel e a psicografia de Chico Xavier. A mensagem que nos servirá à conversa, às reflexões da noite de hoje, tem por título Justamente por Isso. Ela se inicia com um trecho da primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 21, que diz: Não vos escrevi porque ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis. Intercâmbio cada vez mais intensivo entre os chamados vivos e mortos constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas de modo geral. Não é tão somente realização para a escola espiritista, pertence às comunidades do cristianismo inteiro. Por enquanto, anotamos aqui e ali protestos do dogmatismo organizado. Entretanto, a revivescência da verdade assim o exige. Toda aquisição tem seu preço, e qualquer renovação encontra obstáculos espontâneos. Dia virá em que as várias subdivisões do evangelismo compreenderão a divina finalidade do novo concerto. O movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. O devotamento dos desencarnados provoca a atenção dos encarnados. O Senhor permitiu mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna. Convém notar, contudo, que as vozes comovedoras e revigorantes do além repetem, comumente, velhas fórmulas da revelação e relembram o passado da sabedoria terrestre, a fim de extrair conceituação mais respeitável referentemente à vida. É neste ponto que recordamos as palavras de João, interrogando sinceramente: comunicar-se-ão os mortos com os vivos, porque os homens ignoram a verdade? Isto não. Se os que partem falam novamente aos que ficam, é que estes conhecem o caminho da redenção com Jesus, mas não se animam, nem se decidem a trilhá-lo. Deixou-nos o Mestre, Cristo Jesus, por meio dos seus apóstolos, que se fizeram evangelistas, autores dos evangelhos, constantes de o Novo Testamento, o registro da passagem que envolve o seu contato, o do Cristo Jesus, com o jovem rico. Conta-nos, se não me falha a memória, peço desculpas se erro a referência, o que não é o mais importante, mas sim o conteúdo. Acreditamos que vem de Amélia Rodrigues, a
complementação dessa narrativa, o detalhamento dela. A informação de que aquele jovem que se encontrou com o Cristo e que possuía muitos bens, muitos haveres, ele pretendia sim seguir o Mestre. Havia essa vontade sincera em seu coração. Mas havia, de modo tão sincero quanto essa, e mais intensa do que essa, a vontade de ganhar nos jogos. Ele era corredor de bigas. Ele conduzia uma biga que se fazia puxada por cavalos. Ele praticava esse esporte e desejava, se não me falha também a memória aqui, na noite daquele dia em que se dá o encontro com o Mestre, competir e vencer, o que para ele era certo, uma vez que ele dispunha para tanto de um excelente carro, de fortes animais e de uma habilidade formada à custa de muito treino. Ele então desejava seguir o Mestre depois de vencer aquela competição. Primeiro, vencerei aquilo que para mim é certo, e depois seguirei o Mestre, porque de fato ele tem palavras de vida eterna. O Mestre, conhecedor daquilo que os olhos humanos, pobres em suas possibilidades, não pode ver, sabia que o desfecho da história que envolvia aquele jovem à competição não seria conforme pretendia o jovem. E insiste com o jovem: amanhã não, hoje, segue-me hoje, não amanhã. E o jovem, iludido como não apenas muitos jovens ainda hoje iludem-se, mas até mesmo espíritos encarnados já em fase de grande maturidade no corpo físico, com cabelos brancos, as rugas visíveis no rosto, nas mãos. Ele não imagina que o dia seguinte possa ser diferente de todos aqueles que o trouxeram até ali. Ora, se eu acordei ontem, se eu dormi de transontem para anteontem e acordei anteontem, dormi anteontem e acordei ontem, dormi ontem e acordei hoje, que razões tenho para crer que amanhã não acontecerá o mesmo, depois de ter dormido hoje? Não imaginava o jovem que a sua percepção sobre o futuro era menor do que ele imaginava. E ele vem a desencarnar acometido por um acidente que ocorre ao longo da competição. E conta-nos, cremos que é a Amélia Rodrigues, que o jovem, quando vitimado pelo acidente que lhe interrompe a existência, que lhe retira do corpo, mas quando ainda no corpo, lembra da fala do Cristo. Não hoje, não amanhã, hoje, não amanhã.
O jovem rico, como bem analisa Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, não simboliza apenas a riqueza do cofre, da conta bancária, do ouro, da prata, do real, do dólar, do euro. O jovem rico simboliza tudo aquilo que temos conosco, que nos coloca em situação de fartura, é a juventude, que nos traz a fartura da beleza ou da perspectiva de longos anos pela frente. É a inteligência, que nos traz a fartura de possibilidades próprias dessa faculdade quando amplamente desenvolvida. É a fartura da beleza, que faz com que nós sejamos muito mais facilmente bem recebidos, muito mais facilmente bem aceitos nos lugares por onde transitemos, que nos fazem objeto de atração para tantos quantos mantêm conosco alguma relação conosco e vêm-se admirados pela nossa beleza. Essas e outras são as riquezas que estão simbolizadas na passagem que envolve o jovem rico. O jovem rico é aquele que simboliza não só aqueles que possuem essas várias formas de riqueza, mas que têm nessas riquezas a segurança ilusória em que se apoiam para seguir pelas suas vidas, para continuar nos seus dias. Acham que estão belos e atraem olhares e atraem facilidades e conseguem mais facilmente inserir-se neste ou naquele círculo social e terão essas facilidades para todo sempre. E descuidam da percepção de que o tempo é inexorável e que toda a beleza da juventude, por mais que haja resquícios dela em idades avançadas, jamais será a mesma quando essas chegarem. Descuidam da observação de fatos que já existem aos montes, em que acidentes podem ocorrer e fazer que aquela beleza fique totalmente deformada. Descuidam-se igualmente os que estão ricos e não percebem que estão e não são ricos de dinheiro, de bens materiais, de real, de dólar, de euro. Porque reveses financeiros já cometeram mais de um na história dessa humanidade. E qual de nós que tem consigo a possibilidade de prever totalmente os riscos que este ou aquele investimento lhe oferece? Qual de nós tem total certeza de que este ou aquele sócio permanecerá íntegro até o final daquela relação, na condução esta empresa? Então, nós estamos imersos em um mar de incertezas. Nossas visões são muito mais acanhadas do que supõem os filósofos de mentes mais perspicazes, mais agudas. Amanhã não. Hoje, os espíritos, nossos irmãos, tão espíritos quanto nós os somos aqui enquanto encarnados, vêm até nós, materializando por meio dessa atitude a lei de solidariedade,
para dizer-nos: a vida continua. E ela continua exatamente do ponto em que ela parou, quando o teu corpo será entregue ao túmulo. Não há milagre do ponto de vista de derrogação das leis divinas que faça que alguém que prossegue sendo, enquanto encarnado, alguém muito egoísta, alguém muito mesquinho, alguém que, pela sua mesquinhez, pelo seu egoísmo, faz-se indesejável entre os seus familiares, entre seus amigos, entre as pessoas com quem se relaciona, que depois de abandonar o corpo, transformar-se-á em um ser querido por todos, um ser amável, altruísta, generoso. Não é assim que ocorre nas leis divinas. Não é assim que ocorre com qualquer um de nós. Queremos, então, ser felizes depois do desencarne, no além-túmulo, no pós-mortem. Tratemos de o ser desde agora. Tratemos de o ser desde agora pelas nossas escolhas, não amanhã, hoje. O Mestre continua repetindo as suas imorredouras palavras para todos nós que não somos corpos, que estamos em corpos. Continua Ele a nos dizer: bem-aventurados, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, bem-aventurados os que são perseguidos pela justiça, por amor a meu nome. Nós, meus irmãos e irmãs, ainda, mesmo que tenhamos já em nossos corações o desejo sincero de seguir o Cristo, temos, não são raros, aqueles que ainda se encontram assim. Temos também, de modo sincero e mais pesado, mais convincente do que o primeiro, o entendimento, a certeza de que precisamos competir e vencer. Precisamos aumentar os nossos bens na terra. Precisamos ficar mais famosos, mais belos, mais jovens, para tudo deixar quando for chegada a hora de retornar à pátria espiritual. A morte, meus irmãos e irmãs, ainda haveremos de reconhecer isso, mas dia menos dia. É a bênção que o Pai concede aos seus filhos ainda iludidos em suas experiências evolutivas. Porque nós que ainda não entendemos que a matéria é para ser usada e não amada, que a matéria é para ser usada e não ser apropriada, porque ela pertence ao Pai e não a nenhum de nós, precisamos passar regularmente por alguns, fazendo uso de uma expressão popular, choques de realidade, já que permanecemos não apenas uma vida, mas várias vidas inteiras, apegados à matéria, iludidos de que permaneceremos nela por tempo indeterminado, com os olhos fechados e os ouvidos igualmente, a fala do Mestre, que nos convida à liberdade do Espírito, que já não mais se permite ficar preso nem ao corpo que veste, nem à casa que habita, nem ao tempo, nem ao século em que vive. Porque ele tem os olhos abertos para a imortalidade, e a sua casa passa a ser reconhecida como sempre foi o universo. Ele, então, compreende dentro de si
não apenas com o intelecto, mas com os sentimentos, o que o Cristo quis dizer. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Porque agora ele é um cidadão do universo. Porque agora ele vive na imortalidade, e não num século, e não num corpo. Porque ainda permanecemos com os olhos e ouvidos fechados a essas verdades divinas, nós fazemos por onde merecer a atitude corretiva que o Pai nos oferece também por meio da morte, retirando-nos a força, sim, a força da nossa ilusão, ou pelo menos de uma parte dela, porque todos que aqui se encontram neste salão não se encontram pela primeira vez, nem pela segunda, nem pela 10ª vez em um corpo de carne. Então a ilusão só pouco a pouco vai desfazendo-se. Agora, é verdade que se estamos dentro de um processo, e muitas são as etapas deste processo, nós poderíamos, como continuamos podendo, estar melhor nesse processo. Podemos ajudar a nós mesmos, ajuda-te que o céu te ajudará. Podemos, entre aspas, acelerar a nossa caminhada, tendo bom ânimo, tendo boa vontade, sendo como os espíritos superiores nos pedem para serem o Evangelho segundo o Espiritismo, dóceis, não cegos, não aqueles que no passado, embora haja esses ainda no presente, que vivem uma fé cega, sem raciocinar. Não, raciocinemos. É uma faculdade divina, faculdade que Deus concedeu a cada um de nós. Mas raciocinemos com docilidade, reconhecendo que somos incapazes de conduzir-nos a nós próprios sozinhos. Queremos acreditar nisto? Recordemos a advertência do Cristo. São cegos que guiam outros cegos. Caem ambos no precipício. Há um livro que tem por título, não lemos essa obra ainda, não é espírita, mas tivemos contato com o título dessa obra recentemente, e essa lembrança cai de forma muito apropriada aqui em a nossa conversa. Que o título é Se és tão esperto, por que não és feliz? Se somos de fato capazes de conduzir-nos por nós mesmos, se temos tamanha inteligência, sapiência, sabedoria, se somos tão capazes assim para decifrar os códigos celestes que regulam a vida, as leis da matéria, as leis morais, as leis do espírito? A pergunta é: por que não somos felizes? Porque ainda trazemos no coração tanta mágoa, tanto rancor, porque ainda odiamos, porque ainda somos indiferentes aos nossos irmãos, porque ainda pensamos em suicídio e porque ainda cometemos suicídio. Não. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É também do Cristo Jesus a fala de que Ele é a videira verdadeira, e se nós queremos dar frutos, devemos estar nele. Cortados, separados da videira, como um galho que é tirado da árvore, só há secura, só há infertilidade. É assim todo aquele que pretende seguir as suas próprias ideias, sem aprender do Mestre como viver bem. Que o Cristo Jesus ilumine os nossos corações e as nossas mentes, que o Pai Celestial faça-nos a todos abundantemente abençoados, verdades que existem, ainda que não as solicitemos, mas se as solicitamos, é por exercício de humildade, de reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa necessidade do Pai e do Cristo. Graças a Deus e graças a Jesus.